Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical com a Betel. Na revista da Betel, estamos falando da mordomia cristã, como sermos bons mordomos dos bens que o Senhor coloca em nossas mãos. Vejamos isso. Lição de número 9. O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Vejamos isso, texto áudio. O que é de bom olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Provérbios, capítulo 22, verso 9. Qual é a verdade aplicada desse texto? Que contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e que descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Vejamos os objetivos dessa lição. Primeiro, identificar a relação entre contentamento e generosidade. Segundo, reconhecer a importância de ofertarmos com alegria. Terceiro, ressaltar que a alegria e a generosidade são parte da vida cristã. Vamos ao texto aqui de referência sobre isso. Filipenses, capítulo 4, verso 10, lemos: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus 13, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Vamos então à lição de hoje, onde vamos falar do contentamento cristão. Depois também abordaremos a generosidade. E terceiro, a fidelidade, e concluiremos essa lição. A introdução. Nessa lição, nós vamos abordar dois aspectos presentes, se não estão presentes, deveriam estar na vida do discípulo de Cristo. E esses aspectos vêm como resultado da confiança na provisão e no cuidado contínuo do Senhor para conosco. Essas duas coisas, ou esses dois elementos, aspectos aqui, seria o contentamento. Devemos estar contentes com aquilo que temos. E a generosidade, devemos também partilhar, sermos generosos uns para com os outros. Desfrutar dessas bênçãos desperta a conscientização como membros do corpo de Cristo, como agentes abençoadores uns dos outros, com as bênçãos recebidas do nosso sumo sacerdote. Falemos do contentamento cristão. O escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Pois contentar-se é ter satisfação, alegria e júbilo. Com a vida que temos, estejamos contentes com o que temos. A Bíblia fala bastante do contentamento, destacando que somente Deus é o manancial da alegria e da satisfação plena. O ponto de partida aqui dessa lição é que a generosidade, quando somos generosos, transforma o coração. Devemos contribuir com contentamento.
O contentamento é uma característica dos cristãos que têm o privilégio de serem participantes do reino de Deus. Diz nas Escrituras, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive até diante da fome. Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Então, vejamos esses versos novamente nessa carta, onde Paulo revela o seu contentamento e sua alegria. E uma das coisas interessantes da carta aos Filipenses é que quando Paulo escreve, ele estava preso, não é? Olha só o verso 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aprendeu isso e que nós possamos aprender. Semear no reino é semear com a certeza de um dever cumprido. É nossa obrigação contribuir e contribuir com alegria. Não é? Contribuir com alegria, com voluntariedade e de coração é uma demonstração do nosso amor e confiança. E isso agrada a Deus. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e sincero para a obra de Deus. Êxodo 25, verso 2. Que serve ao Senhor com gratidão pela sua grandeza e pelo benefício de sermos ovelha do seu rebanho. Salmo 95, verso 2 a 6. O apóstolo Paulo nos exorta a ter alegria de contribuir com a obra de Deus. Devemos dar com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Falamos do materialismo. O materialismo desagrada a Deus. Ofertar, acima de tudo, é um ato de adoração ao Senhor. 1 Reis 8:63. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado. Lucas 16, verso 19 e 21. E o materialismo desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Em 1 Timóteo 6:9, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos à armadilha que os faz afundar na desgraça e na destruição. Que nós devemos colocar a confiança em Deus e não em bens materiais, que vai tornar o ser humano, muitas vezes, autossuficiente e acaba roubando a alegria de pertencer ao reino de Deus. Vejamos o que aprendemos nesse primeiro tópico. É que nós devemos colocar a nossa confiança não em bens materiais, não é? E nem se tornar um ser humano autossuficiente. E quando coloca-se essa confiança em bens materiais, a tendência é se tornar autossuficiente. Devemos lembrar que nenhum de nós é autossuficiente. Nós dependemos de Deus e devemos viver uma vida de dependência plena ao Senhor. Falemos agora da generosidade cristã. Há uma diferença entre caridade e generosidade. Caridade é nós darmos para quem precisa. Generosidade é darmos até para quem não precisa. E isso é uma virtude que compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa. É acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Isso certamente deve ser feito de maneira desinteressada e sem esperar nada em troca, como era na prática da igreja primitiva. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2, verso 45. Falemos da generosidade do cristão. Somos filhos de um pai generoso.
Por isso, devemos ser generosos. Isso significa que nossos dízimos e ofertas devem ser espontâneas e devem ser entregues por vontade própria, como sinal de amar a Deus com tudo o que temos. O cristão generoso se empenha em ser ajudador das causas do reino em todo o tempo. Vamos ao devido aqui, não é? Ao devido mistério que nós possamos repartir, não é? Aos bens que nós temos. E isso vem aqui a bênção da generosidade. A generosidade gera satisfação pessoal e é fonte de bênçãos. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 25. Olha só o que diz Provérbios 11, 25. Tiramos aqui uma lição importante. Provérbios 11, verso 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Deus fortalece a mão de seus filhos para que eles adquiram riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22. Está vendo? A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Sendo assim, dizimar, ofertar, reflete a nossa gratidão a Deus, sendo o reconhecimento de que tudo o que temos é dom de Deus e em que depositamos a nossa confiança. O cristão, portanto, deve sim ofertar e dizimar de coração, pela simples alegria de participar da obra de Deus. Vejamos a generosidade da mulher viúva, pobre, mas ela veio com confiança e depositou suas 2 moedinhas. Isso é uma atitude de confiança, generosidade e liberalidade. A mulher viúva depositou com confiança em Deus, pois sabia que nada sentiria falta. Marcos, capítulo 12, verso 44. Aquela mulher era pobre em bens, porém rica em generosidade. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Deus não olha para montantes e valores, mas sim para o coração do ofertante, que são as primícias do que restou. Vamos falar que a generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Falemos da fidelidade a Deus. Ofertar é um ato de adoração. É um ato de reconhecimento de que tudo provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. As bênçãos que são dadas na oferta com alegria são bênçãos que, por sua vez, são a consequência positiva da liberalidade e do desejo de agradar a Deus. Disse-lhe o seu senhor: está bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 23. Falemos agora do assemelhando-nos a Cristo. A vida cristã consiste em se assemelhar a Cristo, com generosidade, com contentamento e com alegria. Lucas, capítulo 6, verso 38. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quase 1.000 pessoas. Mateus, capítulo 14, verso 13 a 14, Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10 a 17, João 6, verso 1 a 15, mostrando amor e generosidade a quem atenta para a sua palavra. Vamos reconhecendo o favor de Deus. Ao dizimar, Abraão expressou fé e concordância conforme as expressões usadas por Melquisedeque, Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, quando entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo.
Abraão tinha acabado de sair vitorioso de uma batalha. Hebreus capítulo 7, verso 1. O patriarca dizimou por gratidão e por reconhecimento de que tudo lhe era proporcionado por Deus, inclusive a vitória sobre o inimigo. Falemos da generosidade e contentamento. O rei Davi se contentava em Deus, atitude que estimulava a generosidade do povo. Ele empenhou bastante esforço para juntar o material necessário para construir o templo do Senhor. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de onis, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore, por vontade própria, mesmo sabendo que não seria o construtor do templo, mas sim seu filho Salomão. Davi ainda ofertou prata e ouro de seu tesouro pessoal por amor a Deus. 1 Crônicas 29, verso 2 e 3. O que nós aprendemos aqui? Que um coração grato sempre vai ofertar com alegria. Para concluir essa lição, vivemos em um meio e uma geração materialista e individualista. Como resultado de um permanente andar no Espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração contente, um coração generoso, que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes resultam um bom testemunho perante a sociedade e ações de graça e de glória do Deus Altíssimo, que é o possuidor dos céus e da terra. Deus é o dono de tudo, até das nossas vidas, e todos os bens materiais que Ele coloca em nossas mãos, que nós possamos administrar com graça e com sabedoria. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.900 vídeos. Aqui nós comentamos a revista da CPAD, a revista da Betel, da CADB, da Central Gospel e também da Conimadeb. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, aprenda mais e mais da santa e gloriosa palavra de Deus. Amém.